Bem-vindo ao Talk Vocacional, este podcast que é da Jornada Vocacional, que vem ao encontro de você animador e animadora vocacional para juntos pensarmos em estratégias na animação vocacional da sua instituição. E hoje, eu, Pierre, que estou aqui em todo o podcast, faço parte da equipe da Jornada Vocacional, vou entrevistar e conversar com a Nathalie. É claro, vou deixar que ela se apresente para você, para que nós possamos hoje conversar, pensar e ter reflexões sobre o nosso tema: como trabalhar o despertar vocacional com a juventude de hoje. Nathalie, bem-vinda. Por favor, se apresente aí para os nossos telespectadores, nossos alunos, nossos mentorados da jornada e se apresente, nos conte quem é você. Olá a todos! Então, me chamo Nathalie Freitas, tenho 26 anos e sou, graças a Deus, consagrada da comunidade Shalom, né? Consagrada da comunidade Aliança, né? E estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Recebi esse convite, essa proposta e quero poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada vocacional e da alegria que é fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Que bom, Nathalie, bem-vinda. Quando a gente pensa nesse tema de como trabalhar o despertar vocacional, né? Muitos são os desafios. Até porque nós temos desafios em trabalhar com a juventude. Há poucos dias atrás eu participei de um encontro e um dos temas do encontro que tinha lá no cronograma era a juventude, futuro da igreja. E nossa, aquela frase me deu arrepios, né, com aquele tema. Porque eu não vejo a juventude, como diz a Christus Vivit, o Papa Francisco nos relembra que a juventude é o presente da igreja, é o hoje da igreja. Conte pra gente, né? Como foi o teu despertar vocacional e como você vê essa temática na sua vida, né? E como você vê essa temática também na igreja, na juventude hoje. Realmente, a juventude é o agora, né? O agora da igreja, né? Me lembra até mesmo a frase da Beata Chiara Lucci, se eu não me engano, ela falava isso, inspirada em Santa Teresinha. Eu só tenho o agora para te amar, Senhor. E é engraçado porque o jovem, ele é muito é, do momento, né? O jovem, ele acaba até sendo taxado por impulsivo, né? É próprio da juventude acabar sendo impulsivo, ele vai lá e age, né, de forma momentânea. E realmente na minha jornada eu pude conhecer a Deus na minha juventude, e essa é uma grande alegria para mim, né? Eu tive minha primeira profunda experiência com o amor de Deus aos meus 16 anos, e aquela experiência, ela não foi só momentânea, ela realmente foi sendo renovada a cada momento mais e que me levou a dar respostas não apenas do momento, mas uma resposta eterna, né? Uma resposta que foi sendo construída aos poucos. Então, eu posso dizer que sim, a juventude é o agora, né? O agora da igreja, mas que é capaz de dar respostas eternas, né? Respostas que duram para sempre, né? E eu acho que a vocação, ela vem dar esse grande brilho para a juventude. Vem dizer para os jovens, jovens, vocês são capazes, né? Vocês podem sim, muitas vezes, ter lá os hormônios à flor da pele, estar impulsivos, vocês podem sim, mas apesar disso, ou até mesmo em meio a isso tudo, vocês podem dar respostas eternas, né? E o Senhor espera de vocês respostas eternas, né? Inclusive, um dos apóstolos, São João, né? Ele é o jovem ali, né? No meio dos discípulos, né? Então, acho que a minha jornada vocacional foi mais ou menos isso. Tudo surgiu de uma experiência com o amor de Deus. E a partir dessa experiência, logo em seguida, eu pude ir aprofundando e descobrindo realmente que Deus, ele me chamava, né? E me sentindo atraída pelo chamado, pela voz de Deus. Então, sempre parte disso, dessa experiência com o amor de Deus. Que interessante ouvir isso, né? Uma resposta eterna do chamado de Deus. Nathalie, eu escuto muito no dia a dia dos trabalhos dos animadores vocacionais, das animadoras. Nós temos muitos animadores e animadoras que nos acompanham nesse podcast e que têm suas inquietações também no trabalho com a juventude, porque a juventude tem suas características próprias, né? Estão inseridas num tempo histórico, num momento que nós vivemos hoje, tecnologias, de muitas informações. E aí é muito da curiosidade que se tem como despertar, né, esse desejo de responder ao Senhor em meio a tantas vozes. Você é uma jovem que trabalha com jovens. A comunidade Shalom tem um grande alcance no trabalho com a juventude no Brasil e no mundo. Você teve essa experiência, tem essa experiência hoje sendo uma membro da comunidade, né? Como que você percebe que é possível ainda esses animadores que nos escutam, essas animadoras que nos escutam, ajudar o jovem,
a ter esse despertar vocacional em meio a tantas ofertas que se tem? Então, acho que, como eu comentei antes, aprofundar a minha vocação começou com uma profunda experiência com o amor de Deus, né? Porque é o amor que dá sentido a todas as coisas. Uma vocação, a gente sabe, né? Quem está escutando a gente aqui e é de alguma congregação, tudo, sabe que é lindo, é maravilhoso, mas sabe que tem sacrifício, sabe que é exigente, né? A vocação a ser pai, a ser mãe, a ser sacerdote, tantas vocações sempre vai ter as exigências próprias, né? Então, a única coisa que pode dar sentido a isso tudo é essa experiência com o amor, né? Então, acho que o primeiro passo é as congregações, né? O movimento em si, né? Desse despertar vocacional, dar oportunidades para o jovem viver uma profunda experiência com o amor de Deus, né? Antes até mesmo desses encontros vocacionais, antes de querer apresentar as diferentes comunidades, apresente Deus. Mas não apresente Deus como uma ideia, apresente Deus como uma experiência. Dê oportunidades do jovem fazer uma experiência com Deus, como momentos de deserto, momentos de oração, momentos de adoração, para que aquele jovem experimente que Deus é uma pessoa, não é uma ideia, não é um raciocínio, não é uma teologia. Deus, ele está vivo. Ele está vivo. E essa pessoa se comunica. E essa pessoa chama. Né? Então, a vocação é o quê? É um chamado de Deus. Ou seja, uma voz que fala. E eu escuto essa voz. Mas eu só vou escutar se eu parar para ouvir. Se eu silenciar. Então, acho que o primeiro passo seria esse. Dar para o jovem a oportunidade de aprofundar ou reavivar. Ah, mas eu já tive uma experiência. Ok, então renove essa experiência. Porque tudo é a partir dessa experiência pessoal com Deus, assim, né? Eu acho que esse seria o primeiro passo. E o segundo passo seria realmente mostrar para o jovem que a vocação é a identidade mais profunda dele. A vocação, ela não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. O Senhor lá, desde toda a eternidade, quando pensou na Nathalie Shalom. Né? O Senhor, desde toda a eternidade, quando pensou no Pierre, 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 pensou no Pierre. Qual é a sua vocação, Pierre? hoje é a paternidade. Paternidade. Então, justamente isso, assim, é pensar que, na verdade, aquilo que Santa Teresinha diz, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, quem é você, jovem? Eu acho que é lançar esse questionamento. Você sabe quem você é? E não somente quem você sabe, você sabe o que Deus pensa de você? Então, acho que é meio que isso, assim, primeiro a experiência profunda com Deus, com a pessoa de Deus, e em seguida trazer esse questionamento, interpelar o jovem. Você sabe quem você é? Você sabe o que Deus pensa de você? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. E depois a gente vai depois sim a gente vai apresentar as várias oportunidades. Não dá pra gente chegar já com trazer as várias oportunidades, mas se não tem primeiro essa base, né? Que é da experiência com Deus e que é da nossa identidade. Nossa, Nathalie, muito interessante e impactante que você vai trazendo para nós, né? Dessa experiência. Nós falamos aqui na jornada vocacional que a vocação é fruto da evangelização. É preciso evangelizar. Na tua experiência aí, trabalho com juventudes, você é uma jovem, né? O que você pode trazer para ajudar a pensar o animador e animadora nessa estratégia de evangelização? Eu acho que a gente consegue diferenciar aqui justamente isso, né? Eu encontro assim algumas animadores, congregações, dioceses, novas comunidades que se perguntam como vamos pensar um encontro de evangelização? Que momentos que podem ser esse? Que dicas ou que contribuições você poderia dar de momentos práticos com a juventude? Eu digo aqui isso porque alguns já estão aqui nos assistindo com um caderninho, tá? E com uma canetinha na mão. É assim que eu vejo os nossos mentorados, o pessoal que acompanha com a gente, eles são muito dedicados. E eles vão começar a notar. A Nathalie disse que é interessante ter esse. Claro que você não vai passar aqui uma receita de Não. como deve ser um encontro. Mas o que você poderia dizer assim, olha, quando for pensar o encontro lá com o jovem de evangelização, presta atenção nisso, em momentos que pode ter isso. Ajuda eles a pensar, porque eles estão com muita sede de ter essas estratégias e levar o jovem nessa experiência do amor de Deus, para que depois também a gente possa pensar no segundo momento essas estratégias também nos encontros vocacionais. Uhum. Eu acho que o importante, já que é um encontro para jovem, é importante que o jovem esteja no meio dessa organização, Ótimo. né? Porque a comunidade Shalom é assim. Ela surgiu no meio dos jovens e para os jovens, né? Ela surgiu, para quem não conhece, a comunidade Shalom surgiu no Nordeste, no Ceará,
com Moisés. E a gente já tem aí 40 e poucos anos de comunidade, né? Já somos reconhecidos pelo Vaticano, né? Pela igreja. Graças a Deus temos os nossos estatutos e já temos um bom, assim, uma boa experiência. Claro, ainda somos pequenos a nível de tempo, né? Comparado a franciscanos, a tantas vocações, mas realmente nessa questão da evangelização com a juventude, esse realmente é um grande chamado que Deus nos deu assim mesmo, como um presente e como uma oferta. E o que a gente foi experimentando é que é o jovem que evangeliza outro jovem. Então, a gente precisa proporcionar realmente essa experiência para o jovem para que ele evangelize. Então, eu acho que o ideal seria chamar talvez aquele jovem que você percebe que tem sede de Deus, que está mais presente ali da sua congregação, da sua comunidade, convida ele para fazer parte dessa organização da preparação. Não diminua o jovem, não diminui, não pense que, mas ele é inexperiente, ele não sabe. Realmente, ele é inexperiente. Realmente ele não sabe, mas o jovem ele tem uma capacidade de aprender muito grande, né? Justamente que é na juventude que a gente faz faculdade, que a gente faz os cursos, porque a nossa capacidade de aprender realmente está ali, à flor da pele, né? Então convide o jovem e, mais do que isso, prepare esse jovem para ser o líder, para ser um futuro evangelizador. Então, na comunidade, a gente tem uma coisa que Deus tem nos chamado há muito tempo, que se chama comunhão de gerações. Os mais antigos que são chamados a passar a tocha para os mais novos que estão chegando. A não guardar o carisma para si, mas partilhar o carisma. Então, vocês que estão à frente de suas comunidades, tenham a coragem de confiar no jovem, porque Deus confia no jovem. Lembre-se que você já foi um jovem que Deus confiou, né? Então, eu acho que a primeiro seria, veja, claro, a gente não vai chamar qualquer jovem, no sentido de que um jovem que recém chegou na igreja, que ainda não sabe, é mais difícil. Mas tente chamar ali aquele jovem que está um pouquinho mais de tempo, que você percebe que tem sede, chama ele. Pergunta, ei, o que você acha interessante? O que você acha que dá pra gente fazer? Porque você só vai conseguir fazer um evento para jovem se você entender o jovem, né? Não adianta a gente... E também tem a questão, claro, dos carismas, né? Por exemplo, Shalom, existe uma forma do Shalom de animar, de fazer um retiro, que é diferente da forma dos jovens que participam ali do Sagrado. Eu sou do Sagrado ali, aqui do Sagrado Coração de Joinville, que é diferente dos jovens que participam da Arca da Aliança, que é diferente... Ok, tudo bem. Mas então procure o jovem da sua paróquia, da sua comunidade e pergunte para ele, o que você acha que vai atrair os jovens aqui do bairro, da nossa região? Você acha que eles vão gostar de um luau? Você acha que eles vão gostar de uma tarde de louvor, de uma noite do hambúrguer? Por que não? Seja ousado, seja diferente. Gente, o mundo, ele é ousado para atrair os jovens. É aquele negócio que a palavra diz, né? É que o Senhor elogia os espertos, né? Que vão lá e... o homem desonesto, mas que foi esperto, né? Na Bíblia está isso, naquela passagem. Então, por que não a gente usar os dons que Deus nos deu para sermos ousados para evangelizar os jovens? Então, eu acho que é isso. Chame o jovem, escute o jovem, e então, com o jovem, procure alcançar outros jovens. Então, a partir daí, o próprio Senhor vai dando as orientações. O que não dá é para a gente, que está há mais tempo, ficar fechado no nosso mundinho. Porque a nossa visão de juventude, muitas vezes, é ultrapassada. Não vai alcançar o jovem de hoje, né? Aquilo que a Nathalie, atraiu a Nathalie com 16 anos, já se passou aí, 10 anos. Não é a mesma coisa que vai atrair os jovens de 16 de hoje. Então, ter esse diálogo, eu acho que esse realmente é um grande passo para que você consiga alcançar mais jovens. Então, essa sim é o, como se fala, aquele tempero secreto. Tu falou de receita, né? Esse é o tempero secreto. Agora, os demais ingredientes é você que vai fazer junto com a sua comunidade, porque cada um tem uma sabedoria. Mas se você tiver ali o jovem no meio, e claro, junto com o Senhor, com o Espírito Santo, acredito que vocês vão estar conseguindo aí dar grandes passos para alcançar mais ainda mais jovens para Deus. Teve uma coisa que você me trouxe que me chamou muito a atenção, disso que vocês vivem na comunidade Shalom, que é a questão da comunhão de gerações. A gente encontra muito essa temática, conflito geracional, dentro de algumas instituições. Tem instituição que nós vamos encontrar, Nathalie, que nós temos ali 5 gerações na mesma casa.
né? Vamos ter a pessoa que passou de todas as gerações, vão ter pessoas ali na mesma comunidade religiosa. Em alguns momentos, as diferenças, que parecem que são diferenças, elas começam a dar problemas, né? Mas em Uhum. alguns lugares elas se complementam. Como você vê essa comunhão de gerações, que você trouxe uma palavra muito bonita, que é não guardar o carisma para si, de transmitir o carisma, compartilhar o carisma. Como isso pode acontecer no dia a dia, nessa experiência da comunhão de gerações que vocês vivem ali na Shalom, para compartilhar com o pessoal, porque tem disso, sabe? O pessoal vai ali, passa um final de semana, os jovens e tudo mais. De que maneira que isso pode acontecer de maneira prática? É interessante você falar isso, porque eu vou me expor aqui um pouquinho. Ali na comunidade, a gente tem aqui uma missão, né? Uma casa, um centro de evangelização aqui em Joinville. Fica até no Saguaçu, se algum dia vocês quiserem conhecer. E ali eu já tenho 26 anos, pro Pierre aqui eu sou jovem, mas eu quero dizer que ali, para os jovens dali, eu já sou uma senhora. É isso mesmo. Eles me consideram uma senhora. Eles ficam brincando que eu sou a tia da Bis, né? Porque eu tenho uma moto e tal. Eles ficam tirando sarro de mim, né? E é engraçado que no começo, quando eles ficavam tirando onda de mim, eu ficava indignada, né? Como assim? Eu sou jovem ainda. Por que estão me chamando de velha? Só que depois eu fui percebendo que Deus ele não me chamava mais a estar com jovens, sendo uma jovenzinha entre eles, mas ele me chamava a ser uma irmã mais velha entre eles. Então, a partir do momento que a gente vai reconhecendo o tempo de Deus na nossa vida e o papel que a gente é chamado a assumir em cada tempo, eu acho que isso vira uma grande chave. O Pierre, antes de ser pai, era um Pierre. A partir do momento que ele virou pai, virou uma chave. Claro, não é algo que desce, né? Oh, e pronto, né? Não, não é assim. É uma graça que a cada dia vai sendo colocada em prática e o Pierre vai sendo formado como pai. Então, eu acho que a comunhão de gerações se dá a partir desse momento em que eu vou sabendo qual é o meu lugar, qual é o meu espaço dentro da minha comunidade, dentro da minha congregação. E a partir desse momento, eu consigo também ser um dom pro outro, né? Aquele que está. Porque eu posso realmente ser jovem a nível de idade, mas a nível de vocação eu já conheço a comunidade há 10 anos. Então eu já tenho mais caminhada do que os jovens que estão chegando agora e que talvez tenham a mesma idade que eu. Mas o Senhor já realizou uma obra maior em mim, entre aspas, né? Uma obra de aprofundamento de vocação. Então eu sou chamada, sim, a ser uma irmã mais velha para Ele. Então, Deus, ele quer que nós reconheçamos o nosso papel, o nosso lugar em cada comunidade, em cada congregação, em cada carisma. A partir desse momento, a gente consegue também dar espaço para que o outro assuma o papel dele. Aqueles que estão há mais tempo na comunidade vão ser esses que vão passar a tocha, vão ser esses que vão ensinar o carisma, e aqueles que recém chegaram vão ser esses que vão aprender. Então, a partir do momento que a gente vai reconhecendo o nosso lugar e assumindo, acredito que esse diálogo de geração, essa comunhão, vai sendo mais fácil. E depois, no dia a dia, se torna algo muito tranquilo. Assim, né? Eu acho que de forma prática, você perguntou, né? Como de forma prática podemos fazer isso? A sugestão que eu dei no início de preparar um retiro junto com o jovem é uma forma. É uma forma de viver a comunhão de gerações. As reuniões importantes da comunidade, se você quer atrair o jovem, é importante que o jovem esteja nessas reuniões. Porque o jovem, às vezes, ele vai dar um olhar que vocês que estão há mais tempo não têm. Ah, daí vocês se questionam, mas a nossa comunidade não tem mais novas vocações, já está envelhecendo, como a gente faz? O Senhor não está chamando? Será que é porque você não está junto com a sociedade evoluindo? Claro, o carisma ele é único, a igreja ela é única. A gente sabe que tem coisas que são fundamentais que não vão passar. Mas a gente sabe também que o Espírito Santo é movimento. Então ele se atualiza assim. Existem formas da gente comunicar essa verdade. Existem formas diferentes da gente comunicar. A renovação carismática está aí para dizer que o Espírito Santo soprou uma nova forma de comunicar a igreja, né? A teologia, enfim, né? A experiência com Deus. Então, acredito que realmente acaba sendo esse reconhecer o próprio lugar, deixar o outro assumir o seu lugar e chamar esses jovens para fazer parte dessa comunhão, né? Chamar eles para reuniões, para coisas que são importantes, claro, né? Não vai ser todas as reuniões, mas aquelas que são fundamentais, sim, contar com eles.
E como eu já falei antes, confiar, né? Contar com o jovem. Uma coisa muito importante que você traz, é importante você, animador, animadora vocacional, prestar atenção no que a Nathalie nos traz, né? A gente trabalha muito essa questão na nossa jornada, o trabalho de evangelização com a juventude, a participação do jovem. E gostei quando você traz da primeira reflexão e ponto prático, traz o jovem junto. Eu trabalhava com algumas instituições, justamente isso. Como trazer o jovem para perto, inclusive nas escolas, tem congregações que têm as suas escolas, né? E trazer o jovem da pastoral escolar, o jovem da escola para a pastoral escolar, por exemplo. E ele ajudar a construir os encontros dentro da escola. E quando a gente pensa ali na questão dos encontros vocacionais, chama os formandos ou as formandas novas que estão recentes na caminhada a ajudar a preparar esses encontros, que estão mais próximos das gerações que estão chegando. Pensar nessas estratégias é também pensar que eu não preciso dar conta de tudo sozinho, né? Que hoje nós encontramos um cenário de pessoas sobrecarregadas, né? Diante disso, como que você pensa que pode ser feito um convite, né? Dessa irmã, desse padre, dessa consagrada, deste consagrado, para convidar esse jovem que viu que tem um interesse, né? O que você acha que o convite pode ser feito? E como que você vê também que esse convite possa ser, depois de convidar, como ser nutrida essa relação? Porque alguns às vezes estão afastados no tempo de jovem, né? De que maneira que pode ser nutrida essa relação com esse jovem para que ele permaneça servindo depois? Então, acho que esse convite, ele pode ser muito simples, assim, sabe? Às vezes você não sabe muito bem como chamá-lo ou tem medo de assustar ele, tipo, de já confiar alguma coisa logo de cara, normal, tudo bem? Você pode, então, perguntar, ei, você não quer ajudar a gente é, a organizar a decoração desse evento que vai ter? Não quer ajudar a gente a organizar, talvez, o cronograma? Coisas práticas mesmo, né? Uma coisa que a gente tem na comunidade, que a gente percebe na comunidade, é que a partir do momento que a gente confia ao jovem uma função, ele se sente parte daquilo. Então, se você confia no jovem, ele vai se sentir parte. Então, isso vai acabar nutrindo. Ele vai estar se envolvendo. Eu lembro que quando eu conheci a comunidade, como eu já falei com 16 anos, eu fui para São Paulo, eu fiz o acampamento de jovens, né, o Acamp South. Não, perdão, não é Acamp South. É a Campus Winter, que é um acampamento de inverno. Eu fiz esse acampamento e logo que eu fiz esse acampamento, eu participei ainda de um outro retiro que a comunidade proporcionou. Precisei voltar para o sul, mas eu voltei com uma profunda sede de Deus, porque eu recém tinha feito uma experiência com Ele. E quando no ano seguinte eu fui morar realmente em São Paulo, as pessoas, a própria comunidade foi confiando em mim funções, foi contando comigo. Olha isso. A comunidade, eu vou te contar agora para todos vocês que estão nos escutando, né? Uma coisa que a princípio ao mundo parecia uma loucura, porque realmente é um pouquinho. Os missionários da comunidade de vida do Shalom, eles saem, né? Uma vez por ano para ir de férias. Tiram 15 dias ali mais ou menos para descansarem. E eles confiam centros de evangelização a pessoas. Eu não fui uma dessas pessoas que eles confiaram o centro de evangelização para cuidar. E o centro de evangelização, ele é uma lanchonete, ele é uma capela, é para acolher as pessoas novas, para receber os grupos de oração, os próprios missionários. Olha isso. Não chamou alguém que está há muito tempo, mas confiou no jovem que recém tinha chegado para poder cuidar. Então, a partir daquele, não digo a partir daquele momento, mas quanto mais ia sendo confiada a mim, mais eu ia me comprometendo. E quando eu via, eu já fazia parte daquilo. O Shalom era a minha casa. O Shalom era o meu lar. Por quê? Porque eu ia lá e tirava o lixo, ninguém me pedia, mas eu via que estava cheio e tirava. Eu tinha preocupação de varrer, de limpar. Por quê? Porque eu vou me sentindo parte daquilo. Então, você pode, de forma muito simples, convidar o jovem para ajudar na organização, a nível de estrutura. Os rapazes, talvez. A gente precisa pegar alguns pallets, pegar algumas cadeiras, a gente precisa de ajuda. A gente pode contar contigo? Opa, bora! E depois, quem sabe, ele fica à frente da estrutura e quando vê, ele já está se comprometendo tanto com aquilo que a causa já é dele. E a partir desse momento é interessante, porque quanto mais ele se compromete, ele vai percebendo se aquela é a vocação dele ou não. Porque tem a questão da identificação.
Aqueles que não se identificarem, eles vão acabar deixando a congregação, o movimento aos poucos. Mas aqueles que se identificarem, quanto mais eles conviverem com vocês, quanto mais eles estiverem na sua rotina, mais eles vão permanecer. Uma coisa também muito interessante que a gente pode fazer para poder ajudar o jovem a se sentir parte disso é convidar talvez o jovem para passar uma tarde na sua congregação. Por que não? Por que não fazer dia de vocacional aberto, dia de experiência vocacional aberta? Venha passar um dia e saiba como nós, irmãs da comunidade, vivemos. Por que não? O jovem só vai saber ser chamado se ele viver essa experiência. Quem sabe essa experiência vai ser aquele clique que vai tocar no coração daquele jovem? Então, a comunidade, a gente faz muito isso. A comunidade, a gente às vezes faz cafés, né? Convida o jovem para tomar café lá com a gente, convida o irmão da aliança para almoçar, porque no fundo a gente é uma família. O carisma é uma família. Só que a pessoa só vai saber se ela tem isso, se ela faz parte dessa família, se ela estiver ali no meio. E depois, aos poucos, se ele não for, o próprio Senhor vai tirar, ele mesmo vai reconhecer. Mas se ele for, ele vai se enraizar cada vez mais. Então é isso. Tenha um coração aberto, tenha coragem de recorrer ao jovem a nível de ajuda, né? A nível de organização, mas também tenha coragem de convidar ele para sua casa. Convidar ele para estar próximo de você, próximo da sua vocação. Assim ele vai poder conhecer um pouco mais e, quem sabe, se identificar. Eu fico pensando, quantas pessoas são chamadas a tantas vocações e nem sabe disso. Mas talvez, às vezes, faltou de mim, de você, que despertasse nessas pessoas uma vocação. Então, acho que essa abertura ao outro, né, de realmente estar aberto para aproximá-lo de mim, da minha vocação, do meu carisma, vai ser uma grande porta, né? Vai abrir para as vocações. Muito interessante a forma com que você traz essa experiência sua com a comunidade, né? Como você foi atraída por Deus e também a esse carisma e a forma afetiva com que você fala do carisma, né? De um lugar de vivência, da sua família, de o carisma ser a sua casa, né? De ser a sua identidade. Muito interessante a forma com que você apresenta. Me chamou a atenção que você falou que trabalha com jovens ali na obra de evangelização, né? Me conte um pouquinho, o que vocês fazem de evangelização ali no dia a dia, como que tem sido esse trabalho, para a gente pensar aí as estratégias de evangelização que tem acontecido na igreja. E a igreja está muito viva, né? Inclusive eu vi essa semana que saiu um novo anuário de católicos no mundo e nós aumentamos o número de católicos no mundo, né? Mais uma vez estamos aumentando. Isso quer dizer que a igreja é viva, que a igreja está evangelizando e a igreja católica tem muito que mostrar a sua fidelidade com Deus e sua ousadia missionária, né? Conte um pouquinho pra gente. Então, nosso trabalho de evangelização aqui em Joinville, ele é muito pela amizade, a via da amizade e a via da família. Como a gente comentou antes sobre não ter receitas, a nível de trabalho é a mesma coisa, não existe uma receita. Existe a gente conhecer aquele povo, como a gente diz no Shalom, a gente tem o carisma esponsal, né? A gente vive a experiência com Deus como o esposo, né? Jesus que é o esposo das nossas almas e que por isso nos desposa, né? Então, da mesma forma, eu sou chamada a desposar aquele povo, porque aquele povo, o próprio Cristo desposou na cruz. E quando eu desposo ele, eu desposo também a Cristo. Então, eu sou chamada a conhecer aquele povo e ver qual é a via para alcançar o coração dele. A gente foi percebendo aqui na comunidade, nós estamos em Joinville, vai fazer 12 anos esse ano, e a gente foi percebendo que a via de evangelização é a via do ser família, a via da amizade. Então, hoje, as nossas formas de evangelização, elas são muito tranquilas, assim, né? A gente tem momentos em que a gente sai para parques, para fazer um convite para algum evento, para fazer a evangelização pessoa a pessoa, para falar do amor de Deus, tem. Mas também tem momentos que a gente sai para um parque para conviver, por exemplo. A gente já tem os nossos grupos de oração, então a gente convida todos os jovens. Galera, inclusive nesse último domingo agora, a gente saiu para andar de skate. A galera combinou lá, esse domingo vai todo mundo andar de skate. Chama o teu amigo, pega o skate, bora lá. E pronto.
Então, essa foi uma via de evangelizar. Porque, às vezes, aquela uma pessoa que está no meu grupo de oração vai chamar um amigo, um vizinho, e esse um vizinho, ele vai lá participar dessa tarde, né? Com a gente. Então, não se trata de números, né? Não se trata de números, mas se trata de uma pessoa que é alcançada para Deus. Então, eu acho que pra gente aqui vai sendo essa via. Vai sendo a via da família, a via da convivência, como a gente chama no Shalom, que é justamente esse momento da gente confraternizar com o outro. A gente faz noites do hambúrguer, a gente faz noites do pastel, a gente faz tardes, né, de tarde jovem, assembleia jovem, daí tem música, tem às vezes a gente sai para jogar vôlei também, a gente um final de semana de vôlei. A gente já fez campeonato de futebol, que alcançou muita gente. Não só de futebol, foi Olimpíada Shalom, Copa Shalom, perdão, Copa Shalom. Então, é a gente conhecer o povo e à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai encontrando as vias para alcançar, né? Então, passa muito por isso. Aqui em Joinville, a gente percebe que essas são as vias, né? As vias, a gente... E também, gente, a gente precisa não ter medo, né, de fazer as coisas. Porque assim, Nathalie, mas a minha congregação já fez isso. Não deu certo. Foi quase ninguém. Tudo bem, não tem problema. É assim que a gente aprende. A partir desse momento, você vai saber o que não dá certo. E vai fazer algo diferente. É simples. Então, acho que não ter medo de errar nesse sentido. A gente precisa se arriscar. Se a gente não se arriscar, a gente vai ficar sempre na mesmice. E a mesmice não alcança. A mesmice não alcança. Então, no Shalom, a gente vai se arriscando, claro, com sabedoria, com prudência. A gente não vai também dar um tiro com os olhos vendados, não. Mas com prudência, com oração, com preparação, né? Com zelo, porque é algo feito para Deus e para aqueles que o Senhor ama, a gente vai sim se arriscar. Porque isso faz parte, né? Faz parte da vida do cristão ser ousado, né? Os 12 apóstolos alcançaram o mundo inteiro, mas eles foram ousados, né? Então, acho que vai sendo essa via, assim, né? Que, como eu falei, não é uma receita, mas é um entender o seu povo, entender a sua comunidade e ver as formas para alcançar esse povo. Então, aqui em Joinville, a gente vai por essa via. Mas eu sei que tem muitas outras. O Queremos Deus é ótimo. É uma forma de evangelizar muitas pessoas durante o carnaval. E eles tiveram que usar. Eles tiveram um começo. Muitas vezes, talvez, deu errado. Mas eles não desistiram. Como também o trabalho no Sagrado Coração de Jesus, que é o Reconecta, com o festival lá de cores. Então, tudo isso são formas diferentes, né, da gente evangelizar. Muito interessante, né? Levar em consideração aquela comunidade local, que eles também têm algo para nos ensinar, né? Não precisamos saber tudo, então. Precisamos deixar que o jovem nos ensine também. Exatamente. Assim como nós temos muita coisa para ensinar nesse sentido, né? Me diz uma coisa, Nathalie. Você que teve esse desejo de responder à vontade de Deus, você percebe que há muitos jovens que têm esse anseio em responder à vontade de Deus? Tem jovens e homens, mulheres, né, meninos, meninas que te procuram com esse anseio em responder à vontade de Deus, que está procurando discernimento vocacional. Você acredita que ainda existe muito essa demanda hoje? Então, a comunidade ela tá em mais de 40 países, então tá espalhada realmente no mundo todo, assim, né? E a gente vai vendo que realmente há muita procura das pessoas por saber qual é a vocação delas. Tanto que eu mesma já morei com gente que é da Hungria, já morei com gente do Chile, de outros países que têm essa sede, né? Essa sede de conhecer a Deus. Então, porque eu falei de realmente trazer duas respostas. A primeira resposta, porque sim, os jovens têm muita sede de Deus, só que muitas vezes eles não sabem que essa sede é de Deus. Eles acabam buscando Deus, a vocação, de outras formas. E, na mesma forma, tem muitos outros jovens que sabem que é de Deus e que procuram, né? Então, na comunidade, a gente tem aqui em Joinville, nós somos uma missão menor aqui em Joinville, então nós temos um grupo de vocacionados
que nesse ano estão aprofundando a vocação deles a nível de oração, de saber o que Deus chama cada um deles, e nós estamos aí com um grupo de quase 10 vocacionados. Então, aqui em Joinville é menor, mas em outras cidades, eu mesma, no meu primeiro ano de vocacional, mais de 100 vocacionados, né? Então, eu acredito que sim, o jovem, ele tem, ele busca a vocação, só que muitas vezes ele não sabe que é isso que ele está buscando. O jovem, ele busca a vocação, mas muitas vezes ele não sabe que é isso que ele está buscando mesmo, né? Então, é isso que a gente vai tocando na nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui também no Shalom eu tenho essa graça de tocar na vocação, porque eu faço parte, né, dos orientadores que acompanham os vocacionados, né? Então, eu posso tocar, sim, que eles querem saber quem eles são. Eles querem saber o que Deus pede a eles. E não somente isso, eu posso tocar que, realmente, uma vida sem Deus não é plena. Porque se fosse plena, eles não buscariam saber por que que eles estão nesse mundo. Se fosse plena, o trabalho bastaria, a família bastaria, mas não. Eles têm sede de algo a mais e por isso eles vão buscar isso. Que bom e bonito falar disso, né? Falar de vocação é belo porque é uma resposta que conduz à felicidade de fato, né? E uma felicidade que é eterna. Pensando aqui, já o nosso bate-papo tá muito bom, mas nós temos um tempo aí do bate-papo. Para você, né, Nathalie, qual que você pensa que é o principal desafio hoje de trabalhar a animação vocacional, de despertar o jovem para a vocação? O principal desafio e para você uma principal possibilidade hoje? Algo que te vem como resposta, assim, olha, tem esse desafio, mas também eu penso que tem essa possibilidade. Eu acho que a nível geral, não apenas do Shalom, mas a nível geral de trabalhar as vocações, um desafio é despertar novas vocações mesmo, né? No Shalom a gente vai tocando nisso, mas a gente percebe que o número não é o mesmo de os primeiros anos da comunidade, por exemplo. A gente sabe que diminuiu. Assim como em muitas congregações, a gente sabe que, infelizmente, muitos carismas vão chegando ao fim porque não é despertada novas vocações. Então, acho que um desafio atual é justamente despertar nesse jovem, né, essa procura. E não somente isso, é essa abertura a uma vocação, a um carisma. Porque muitas vezes o jovem ele só pensa em ou vai construir uma família ou em relação ao trabalho, mas ele não traz a questão da congregação, de um sacerdócio, não traz, sabe? Então, acho que esse é um grande desafio desse tempo. Até porque a gente sabe que o número de pessoas no Carmelo não é mais o mesmo, o número de pessoas no franciscanos não é mais o mesmo. A gente sabe que diminuiu muito, né? Então, acredito que esse seja um desafio, assim, geral da igreja. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar para o jovem que ele é capaz, sim, de dar um novo rosto para a igreja. Assim como um quadro que talvez esteja ali meio que ressecado, mas que tem uma esperança, passando um verniz, talvez, quem sabe, para dar aquele novo brilho. Então, o jovem, ele pode ajudar a igreja a ter um novo rosto, um novo brilho. Então, acredito que por meio desse bate-papo que a gente conversou, dessas várias ideias que a gente foi tendo juntos aqui conversando, acredito que a gente pode sim atrair o jovem e até mesmo esse desafio pode se transformar numa oportunidade, né? Esse desafio de ter poucas vocações, mas ao mesmo tempo de mostrar para o jovem que ele pode ser esse novo brilho, essa nova luz para as vocações, né? Ele pode ser para a sua congregação, para a sua comunidade, para a sua paróquia. Ele pode ser essa ponte que vai atrair muitos e muitos e muitos jovens. Mais uma vez, como eu disse antes, acredite no potencial do jovem. Gente, um só jovem pode atrair muitos. Um só jovem alcança muitos. Beato Calacutes está aí. Vai virar santo, né? Vai ser canonizado. E olha quantos jovens ele atrai. Então, eu acho que tentar mostrar para aquele jovem isso. Você sabia que o seu sim dado a Deus, ele revoluciona, ele transforma. Então, acredito que dá
Dá para o jovem esse olhar. E dá para o jovem novos horizontes. Pais, mães, eu sei que vocês têm medo talvez de perder seus filhos, mas é melhor entregar seus filhos para Deus do que perder para o mundo. E digo isso porque eu fui em missão, eu pedi para ir em missão, eu tinha 17 anos, não tinha nem 18 ainda. Minha mãe ela precisou assinar uma carta aprovando, né, falando que ela permitia que eu fosse em missão. E ela assinou chorando, ela assinou sofrendo, né? Então eu fui em missão toda feliz. Recém tinha feito 18 anos, fui para Brasília, minha primeira terra de missão, digamos assim. E lá eu pude dar a minha vida. Então, pais, mães, não prendam os seus filhos. Não prendam, deixam que tenham a coragem de dar para eles novos horizontes. Tenham a coragem de mostrar para os seus filhos que a vida é mais do que o que a gente tem aqui nessa terra, né? Porque o Pierre sabe que ele vai morrer, que ele vai passar, né? Ele sabe, mas se ele der para o filho dele aquilo que é eterno, ele sabe que não vai passar, né? Então, acredito que ter essa coragem de dar para os jovens esses horizontes que vai muito além, né? Essas vão sendo as vias, né? Até porque o jovem, não somente o jovem, o ser humano, ele tem uma sede de infinito. A gente tem uma sede de algo que nos preencha por inteiro. E isso a gente só encontra em Deus. E não somente em Deus, mas no nosso lugar, no lugar que Deus preparou para nós. Então, pessoal, não tenhamos medo. Não tenhamos medo, né, de descobrir a nossa vocação, seja ela qual for, né? E de colocar os nossos planos nas mãos de Deus também, né? De colocar, mas eu quero muito casar. Tá bom. E se o Senhor te chamar a casar com Ele? E se o Senhor te chamar a um celibato? Saiba que você vai ser infinitamente mais feliz que se você casasse com uma pessoa, né? Ali normal, não normal, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, eu acho que ter essa coragem de olhar além, que a vontade de Deus é aquele infinito que é capaz de nos preencher e é capaz de tirar a gente das nossas caixinhas. Uma coisa que eu gostaria que você deixasse uma reflexão também, para os animadores e animadoras, você me trouxe uma questão interessante da sua idade de 17 anos, foi em missão, e você também foi acompanhada, né? Que cuidado que você sente que o jovem precisa hoje dos acompanhadores, das acompanhadoras, no processo de discernimento vocacional? Que coisa que você sente que eles têm que prestar atenção, acompanhar esse jovem hoje, essa jovem hoje, nesse acompanhamento que geralmente é de um ano que as comunidades, que as instituições religiosas fazem? É muito importante o acompanhador se colocar como um pai e uma mãe espiritual, porque ali tu tá gestando uma vocação. Você tá ali junto com, porque o Senhor nos faz co-criadores com ele, né? Então ali junto nós vamos com o Senhor, com o Espírito Santo, vamos ajudar nessa gestação, nessa construção dessa vocação, dessa descoberta. Então é importante os acompanhadores se colocarem como pais e mães espirituais. E como que um pai age? Um pai é próximo, um pai escuta. O pai, ele não impõe, mas o pai o direciona. Claro, quando você é pequeno, ele precisa impor muitas coisas. Mas a gente sabe que ali aquela pessoa que está buscando a vocação não é mais uma criancinha. Pelo contrário, isso é até importante lembrar os acompanhadores. Acompanhadores, a vocação não está nas mãos de vocês. Não cabe a vocês dizer quem aquele jovem é. Cabe aquele jovem escutar de Deus quem ele é. E cabe a você ajudar aquele jovem a reconhecer a voz de Deus. É isso que te cabe. Até me veio agora a passagem que Samuel, ele diz, né? Ele acorda com a voz, né, de Deus que chamava Samuel, Samuel. E ele vai até o profeta e ele diz que não era ele, volta a dormir. E depois disso acontecer pela terceira vez, o profeta reconhece que na verdade era Deus que estava chamando. E ele fala, não liga. Ou então, não. Ele simplesmente pega e fala, volte e quando o Senhor falar, diga, eis-me aqui. Fala que o teu servo escuta, né? Então, esse é o papel do acompanhador, é ser essa voz que orienta, né? Esse que vai ajudando a descobrir essa vocação.
E não apenas no começo. Eu acho que às vezes a gente corre um risco de acompanhar inicialmente e às vezes deixar de lado as vocações que ainda estão crescendo e esquecer que ela ainda é um brotinho, ela ainda precisa ser nutrida. Ou seja, o acompanhamento ele precisa continuar acontecendo. Então, acompanhar como pai e mãe, mas depois continuar tendo esse olhar de pastor, de pastoreio, aquele pastor que não deixa que a ovelha se perca, para que aquela vocação não se perca, né? Para que aquela vida, aquele sim não se perca. Muito interessante a sua fala, Nathalie. Essa nossa reflexão é profunda e importante. Nós falamos de evangelização, falamos de cuidar daqueles que têm o desejo de responder a Deus. E essa é uma das nossas preocupações na nossa jornada vocacional. Eu quero falar com você, animadora, que nosso programa de jornada de mentoria vocacional é justamente para ajudar a sua instituição a pensar como que está o seu processo de animação vocacional. Na atração de novos candidatos, novas candidatas, nós temos aulas, né, ao vivo, gravadas, à disposição para a sua instituição. Nós temos um processo de construção de um plano de ação com a sua instituição. Então, nós fazemos um diagnóstico da saúde vocacional da sua instituição, entendendo ali como que estão os números das vocações, mas como estão os trabalhos da animação vocacional e pensando junto quais estratégias para o plano de ação de animação vocacional. Mas nós não deixamos você na mão. Nós damos a mão com vocês e acompanhamos por mais um tempo a aplicação desse plano de ação. E junto com isso, para te ajudar no acompanhamento, um acompanhamento mais próximo, nós temos o CRM vocacional, que é todo um sistema voltado para você, instituição, para você, animador e animadora vocacional, onde você consegue entender quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas estão procurando e ter ali um acompanhamento de cada um individual, conseguindo fazer os registros necessários para fazer os relatórios necessários e saber um pouco mais da saúde vocacional dos que estão chegando até que ele ingresse na formação. Quer saber mais? Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais e marque uma conversa conosco para que você possa conhecer um pouco mais da nossa jornada vocacional. E Nathalie, eu quero muito agradecer a sua presença. É uma tarde muito gostosa, muito legal te ouvir a sua sede em responder à vontade de Deus, ouvir a sua sensibilidade que você tem com a juventude, de saber que ela é um presente de Deus para a igreja, necessária para a igreja, e da tua sensibilidade de estar próxima, se fazer presente e tocar o jovem, assim como nós queremos tocar o Senhor, ser presença do Senhor também na vida de cada jovem que chega até nós. E aqueles que não chegam até nós, nós vamos até eles, sem medo e com toda a ousadia. Qual a sua palavra final aí para os nossos animadores e animadoras vocacionais? Então, primeiramente, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu fico muito feliz. Falar de vocação é algo que traz muita alegria para o meu coração, porque o Senhor hoje me torna plena com aquilo que Ele me deu. Então, o que eu digo é: não guardem para si o presente que Deus deu para vocês. O presente que Deus deu para vocês, o presente que Deus deu para vocês foi o carisma. Não retenham esse carisma para si. Não se achem esses que vão guardar o carisma e vai ser só de vocês. Pelo contrário, vocês guardam o carisma quando vocês oferecem ele. Então, tenham essa coragem de presentear as pessoas, de presentear a humanidade com o carisma que o Senhor deu para vocês. Essa é a nossa maior alegria. Quem sabe aí muitas vocações vão vir a partir desse momento que você não mais reter, mas dispor o carisma, né? Quem sabe pessoas da sua família, quem sabe pessoas... A minha mãe hoje faz o vocacional. Então, quem sabe pessoas da sua família, pessoas do seu convívio vão ter essa experiência? Então, é isso, gente. Não se retenham, pelo contrário, né? Disponham esse presente para todo mundo. Que o Espírito Santo alcance você que nos ouviu e nos acompanhou nesse podcast. E na certeza que ele te toca, você vai pegar esse podcast agora e encaminhar para alguém, para outra animadora, para outro animador, para toda a animação vocacional aí da sua instituição e para outras instituições. Compartilhe, ajude esse podcast a chegar a mais pessoas, siga nossa página, nossas redes sociais para ficar atento a cada novo episódio. Logo nos vemos no próximo episódio. Até o próximo.